nesta quinta-feira, dia 28 de maio. Eu quero começar saudando aqui este grande, vasto interior da Bahia, que está ligadíssimo, mais de 30 emissoras nos acompanhando. E agora é com grande alegria que eu vou fazer mais uma entrevista com uma deputada federal, batalhadora, que eu tenho aprendido a admirar, e é com muita alegria que eu vou conversar agora com a professora, deputada Daiane Pimentel. Professora, deputada, você está bem? Está se cuidando? Está tudo bem com você, deputada? Oi, Mário, bom dia a toda a Bahia, a capital, interior. Bom dia a você, bom dia, Luana. Estou me cuidando sim, Mário, viu? E você também está com aspecto de estar muito cuidado, viu? Mas, deputada, nós estamos vivendo tempos difíceis, hein? E eu queria ouvir sua opinião sobre o que é que está acontecendo no Brasil. A gente sabe que a senhora, inclusive, que você me permita, você é muito jovem, eu sou idoso, né, que você foi um dos esteios principais da eleição de Jair Bolsonaro aqui na Bahia. Você acreditou, você lutou. Eu me lembro que, inclusive, na única entrevista que eu fiz com ele, você estava lá no estúdio, sentado ao lado dele. Você formou o partido aqui na Bahia. E aí, deputada, como é? Me conte um pouco dessa história. Sinta-se à vontade para falar o que quiser, que não tem nenhum tipo de censura, por favor. Mário, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a tua receptividade. Você realmente dá voz a todos os espectros ideológicos e políticos. Isso é muito importante para que toda a nossa sociedade se sinta representada. Então, assim, você com sua eterna jovialidade, né, sempre nos aproximando do nosso eleitorado e de críticos também. Então, Mara, é muito difícil esse período, pandemia, nós na Câmara Federal tentando aprovar medidas que melhorem um pouco mais o passar dessa situação, contrapondo muito com o governo federal, que muito promete e pouco faz. E, assim, dentro dessas circunstâncias de ter, num período de 2 meses, 2 ministros da saúde, o que, na minha visão, é um absurdo, você trocar justamente o seu ministro técnico da pasta mais discutida na atualidade, vivendo o que nós estamos vivendo. No meio disso tudo, você tem o ministro da Justiça, que é considerado o ícone, o maior ícone de combate à corrupção, que também deixa o governo com suas justificativas altamente plausíveis. Ninguém é obrigado a continuar em um governo onde não se agrega aliados, mas se agrega cúmplices. Então, é muito difícil o momento. Se não bastassem as causas naturais e biológicas que nós estamos enfrentando, nós ainda temos que saber lidar com o sistema político vigente, que é um sistema que se mostra cada dia mais unilateral e autoritário. Então, é com muita dificuldade, mas ainda assim, com muita resiliência da Câmara Federal, do Congresso como um todo, nós estamos buscando aprovar e discutir medidas que venham a minimizar o que nós estamos enfrentando neste momento. Daiane, olha, eu sou absolutamente contra qualquer tentativa de golpe, seja de direita ou de esquerda. Acho que o presidente Bolsonaro foi eleito, não há o que se discutir sobre isso. E deve cumprir, no meu entendimento, o mandato dele completo. E se for reeleito, reeleito. Pronto. Democracia, assim. Goste ou não goste, votar ou não votar, é outra história. Agora, eu acho que é preciso também que os meios democráticos, dentro da democracia, estabeleçam determinados limites. Quando a gente vê, por exemplo, a reação que houve ontem contra essa ação do Supremo dos fake news,
o filho do Eduardo Bolsonaro, diz que agora não é mais uma questão de se vai ter uma ruptura, mas quando vai ter uma ruptura. Antes ele falou no sargento que pode fechar o Supremo, AI-5. Isso é que eu não gosto. Eu queria perguntar ao o seguinte: você acha, Daiane, que existem mecanismos democráticos dentro da lei para respeitar a vontade popular que elegeu o Jair Bolsonaro presidente, mas também estabelecer alguns limites para que a nossa Constituição não seja violentada ou tentativa de violências contra ela? Existem, sim, esses mecanismos. Inclusive, eu vejo muito por parte, eu falo muito do Congresso, porque é o espaço qual eu trabalho, né, Mário? Então, assim, eu vejo muito por parte do Congresso Nacional contribuir para que o governo ele possa trabalhar seguramente. Eu, por exemplo, a maioria das minhas votações, eu estou sempre apoiando o governo. A reforma da Previdência, que foi a única reforma, mesmo não tendo aquela propaganda que o Bolsonaro prometeu, mas ainda assim foi a única reforma que o Congresso pôde abraçar vindo do governo federal, das necessidades das nossas contas federais. As outras reformas tão prometidas, a saber, a política, a administrativa, a tributária, nós no Congresso ainda estamos esperando o governo. Então, a boa vontade nossa do Congresso está muito clara, Mário. Nós estamos lá defendendo as pautas, aprovando PLs, medidas provisórias que venham a contribuir com a sociedade. Então, eu não entendo o porquê da reclamação do governo federal, do presidente Bolsonaro em relação ao Congresso, que mesmo com suas deficiências, consegue sim contribuir com o governo. Até porque ali eu acredito que por mais mercenário, ambicioso que seja um ou outro deputado, ninguém é responsável de mostrar ao seu eleitorado que diante de medidas emergenciais e necessárias se colocaram contra. Então, assim, é muito difícil para mim falar justamente de um AI-5 e de fechar o Congresso e o STF em relação ao governo que eu ajudei a construir, rebatendo o argumento, né, de que ele seria um ditador e até botando a esquerda como centro das possíveis ditaduras aqui dentro do nosso Brasil. Eu, muitas vezes, em cima de trio, nas manifestações, eu sempre falava, eu não quero mais a esquerda, eu não quero que o Brasil se transforme numa Venezuela. Mas o PT ficou 20 anos. E essa ameaça, né, é o campo de uma ameaça que nós, de direita, entendemos. É diferente do que o Eduardo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o ministro general Heleno, por exemplo, dizem. A gente não via ninguém de esquerda estar chegando na televisão e dizer que haverá sim uma ruptura, só não se sabe quando. Tem sim uma necessidade de AI-5. Então, a esquerda podia até pensar, mas não caía na burrice, na ignorância de dizer isso abertamente, até porque nós iríamos reagir. E é o meu papel reagir. E eu estou reagindo, independente se o presidente é Lula ou se é Bolsonaro. O meu papel de fiscalizar o executivo, de fiscalizar a nossa democracia, está sendo feito. Daiane, o presidente saiu do PSL, está criando, até agora não criou, ele está sem partido. Você pretende continuar no PSL? Você, aliás, é a presidente estadual do PSL, não é isso? E você pretende continuar nesse partido, apoiando o governo naquilo que você acha justo, que o Brasil precisa, e também se opondo com coragem naquilo que você não concorda, é assim? Perfeitamente. O PSL, como todos os partidos, tem os seus acertos, né? Possui aí, eventualmente, alguns erros, mas é um partido extremamente democrático, Mário. Eu nunca fui cobrada em relação a nenhuma votação. Eu nunca fui cobrada do PSL posições e pautas. O partido ele se destaca por ser um partido liberal no que tange à economia e eu me sinto muito mais segura em dizer que eu sou uma conservadora moral, porque eu tenho muito mais respaldo cultural para tratar desse assunto do que necessariamente uma liberal na economia, embora eu seja uma pessoa que apoie
todas as medidas liberais que vêm abrir, de fato, o nosso mercado e facilitar a oferta de emprego e de condições de empreendedorismo. Mas o PSL conhece o meu perfil conservador de agir, de pautar, e ele respeita muito isso. Antes do Bolsonaro criar essa celeuma em relação ao partido PSL, eu tinha dado a minha palavra a toda uma base no Estado de que, enquanto eu continuasse na presidência desse partido, eu estaria apoiando e ajudando essas pessoas que, outrora, me ajudou o próprio Bolsonaro. Então, assim, Mário, a gente precisa respeitar as pessoas. O partido me respeita. Quem não me respeitou foi o Bolsonaro. Então, eu continuo no mesmo lugar, centrada nas mesmas condições, antes do fundão eleitoral ser sancionado pelo próprio presidente. Eu já estava no PSL, ou seja, não existe essa conversa de que eu estou no partido pelo fundo. Antes não existia fundo, eu estava aqui. Eu respeito a minha base, eu distribuí o PSL na Bahia inteira, tem pessoas do povo tomando conta desse partido junto comigo, e não é justo eu abandonar tudo isso para seguir a insanidade do Bolsonaro, porque é isso que o Bolsonaro está sendo, um insano. Então eu preciso respeitar essas pessoas, eu preciso liderar pelo exemplo, eu não posso abandonar um grupo porque o Bolsonaro acordou e resolveu abandonar a própria base. Então eu continuo no PSL, sim. Eu estou conversando com a professora deputada Daiane Pimentel. Daiane, me conte aí, porque é bom, você já contou, mas eu vou pedir para você repetir. Como foi que você entrou na política partidária e resolveu se candidatar? É o primeiro mandato seu de deputada ou você foi vereadora antes? Como é que foi isso aí? Não, é o meu primeiro mandato. Política, eu só discutia sentado na mesa, junto com amigas e familiares. Nunca tive essa ideia de contribuir da forma como eu estou fazendo agora. Obviamente, já apoiei algumas pessoas, algumas ideias, mas entrar de cabeça e me filiar, o PSL é o segundo partido, porque o primeiro foi o Patriota, porque o Bolsonaro lá atrás, ele tinha o pensamento de entrar no Patriota, mas o Patriota naquele momento não deu as cartas como o Bolsonaro queria, e isso fez com que a gente buscasse outra legenda. E o PSL abriu essas portas para nós. Lá atrás, Mário, o PSL não tinha essa visão de que o Bolsonaro pudesse ser eleito. O PSL existe há 20 anos e sempre, obviamente, tendo ali seus passos pequenos, porque nunca o PSL não fazia parte do núcleo, do centro partidário do Brasil. Então, sempre ficando um pouco à margem, tendo seus ideais liberais muito aflorados, e possibilitou a candidatura do Bolsonaro quando nenhum outro possibilitou, nenhum outro partido queria o presidente Bolsonaro, Mário. Eu acompanhei isso de perto, era uma aflição muito grande. Eu lembro que poucos meses antes da campanha estávamos extremamente ansiosos, bastante nervosos, imaginando que não iríamos ter a condição de concorrer por falta de legenda. Então, o PSL, o presidente Bolsonaro, através de pessoas do nosso núcleo duro da época, procurou o PSL, não foi o contrário. O PSL não procurou o Bolsonaro. Bolsonaro que procurou o PSL e disse que queria concorrer e que precisava de um partido. E o Luciano Bivar, na época, disse que não tinha muito a oferecer, mas que toparia ingressar nesse sonho e que a única coisa que ele pediria de volta, Mário, inclusive o presidente Bolsonaro chegou a oferecer a vice-presidência ao Luciano Bivar, ele não aceitou. Chegou a oferecer ministério, ele não aceitou. E ele disse que ele está numa idade onde ele quer mais tranquilidade, ele só queria fazer com que o partido dele, por qual ele nutre carinho, 20 anos de trabalho, continuasse, até porque entraria o regimento da cláusula de barreira. Então, obviamente, se o Luciano Bivar pensou nestes aspectos, o que é justo e normal, e entendeu que poderia contribuir e poderia também ver o PSL sair, né, daquela, vamos dizer assim, daquele nicho pequeno que ele fazia parte, crescer um pouquinho mais. E a única coisa que o Bivar pediu, Mário, foi que, passadas as eleições, independente dos resultados,
ele pudesse voltar a administrar o partido, que é muito justo, né? É a casa dele, é como se eu tenho essa casa, eu te desse a chave, Mário, para você passar aí uma temporada e te falasse depois, Mário, pode usar, pode bagunçar, estão aqui os meus funcionários, pode mudar o que você quiser. Mas chegando determinada data, você me dá essa casa de volta, porque eu preciso estar acomodado na minha casa. E foi isso que aconteceu. E, de repente, o Bolsonaro ele consegue desagregar com pessoas como essa, extremamente solistas, que contribuíram muito. Né? O pessoal costuma dizer quem era o PSL sem o Bolsonaro. E o que seria de Bolsonaro se não tivesse uma legenda? Né? Não precisa nem colocar o PSL nesse exemplo, qualquer outra legenda. Então, foi uma ajuda de mão dupla, faz parte quando você está num grupo, os aliados precisam se ajudar. Ruim seria se fosse diferente, né, Mário? Se a ajuda viesse só de um lado, seria muito estranho. Então, mas foi a ajuda muito lícita, uma ajuda legal. O Bivar só queria ver o PSL na disputa, né, ali no meio daquela disputa, o que é normal e justificável, e é isso. Daiane, você foi peça-chave na campanha de Bolsonaro na Bahia, né? Onde no Nordeste ele não teve uma boa votação, nem na Bahia, mas você foi a peça que encarnou, era você. Bolsonaro, Daiane, Bolsonaro. Então, você foi realmente uma peça-chave na eleição dele. E agora, me permita perguntar o seguinte, você está pensando em sair candidato a prefeita de Feira de Santana? Então, Mário, é importante salientar que eu fui a deputada mais votada do Nordeste que estava em apoiamento ao presidente. Ou seja, tínhamos vários candidatos que estavam sempre muito juntos com o Bolsonaro, mas eu acredito que o meu trabalho, o meu discurso tenha se destacado porque eu consegui, né, aglomerar o maior número de votos. E engraçado, Mário, que eu não tinha esse pensamento de vir candidata em Feira, eu não sei se eu te comentei isso, eu não tinha. Na minha cabeça, né, o candidato ideal seria o Alberto Pimentel, porque quando ele aceitou ser secretário aqui em Salvador, ele tinha o pensamento de buscar um pouco mais de experiência nessa gestão. E eu não queria me ausentar da legislatura, certo? Que foi um espaço que toda a Bahia me deu para focar em uma candidatura mais local, mais específica. Só que com a celeuma, com o presidente Bolsonaro, Mário, o grupo começou a entender que precisaríamos de um nome mais forte do que o de Alberto no momento em Feira de Santana. E, obviamente, eu com o mandato na mão, eu acabo tendo um destaque maior a nível eleitoral. Então, o grupo pediu isso, que eu colocasse a minha cara, e eu só vi a declarar, então, o meu nome como pré-candidata justamente depois de romper com o Bolsonaro. Então, esses passos requerem coragem, porque não é fácil você estar no rompimento com a maior esfera pública do país, que é o Palácio do Planalto, e mesmo assim você colocar a cara. Inclusive, eu costumo dizer nas minhas entrevistas locais de Feira de Santana que se eu fosse um oportunista, seria o contrário. Eu seria candidata com o apoio dele, que seria mais fácil para mim, e com a ruptura eu entenderia que não teria chance. Pelo contrário, antes eu tinha uma ideia, e agora que eu não tenho o apoio dele, é que eu vou disputar as eleições. E vou ficar observando muito os movimentos do presidente Bolsonaro. Porque uma pessoa que se diz honesta como ele, né, a gente vê que o discurso já vem sendo desmascarado. Porque a gente está vendo aí todo o Centrão e os mensaleiros de mãos dadas com o Bolsonaro. Mas será muito interessante, se assim for, vê-lo apoiar candidatos, né, com o perfil qual ele passou a vida toda criticando. Então, é com essa coragem, com essa necessidade de colocar uma outra alternativa dentro de Feira de Santana que eu estou enfrentando essa pré-candidatura. Pessoal aí que se segure, que você não é graça não. Agora, Daiane, você está vendo que Feira de Santana está com um número de focos muito grande de coronavírus, né? Isso é preocupante, você não acha, não? É muito preocupante, eu tenho acompanhado
tenho contribuído com emendas, tenho contribuído com ideias, tenho dialogado com a sociedade, Mário. Não estou me aproveitando deste momento para fazer contrapontos ao prefeito. Eu entendo que neste momento, por mais erradas que algumas medidas possam ser, é um momento de união, certo? E, obviamente, que eu posso fazer uma crítica ou outra mais pontuais, que venham contribuir, né, a partir da reflexão dessas críticas, mas não me aproveitando para estar apontando o dedo, não. Eu vou esperar passar um pouco mais essa fase. Neste momento, eu entendo que o meu papel é de contribuinte. Passei mais de 6.600.000 reais em emendas. Fiquei muito triste, Mário, ao saber que ultrapassamos aí 1 milhão de dinheiro público destinado à campanha publicitária, no momento onde faltam respiradores, faltam leitos, faltam hospitais com condições, a precariedade assola as condições sanitárias de Feira de Santana, mas isso aí a gente vai tratando ao longo, muito mais querendo contribuir com a gestão do que querendo confrontar neste momento. O prefeito Cláudio Martins, ele obviamente tem aí algumas ações que merecem críticas, mas a gente vai fazendo isso através das próprias circunstâncias. Você fala que eu não sou fácil, mas... Não. Pelo que eu conheço você não é não. Existe uma diferença, Mário, muito grande entre... Mas no bom sentido, eu acho que é uma pessoa que não baixa a cabeça, que luta, que acredita, que fala naquilo que acredita, sem receio de patrulhamento, porque você sabe, Daiane, a gente vive, infelizmente, num clima de ódio tão grande que eu fico preocupado, sabe, no momento que a gente está vivendo essa pandemia, nós precisamos de união, nós precisamos de compaixão, de solidariedade, de tolerância. Você precisa ver aqui, tem muita gente aqui no YouTube elogiando você é ótimo, maravilhoso, e tem muita gente querendo avacalhar com você. Isso é um absurdo, rapaz. Entenda, aceite o outro como ela é. Deixe ela defender. Democracia é isso. Você tem ideias que não precisam ser as minhas, nem as minhas serem as suas. Mas eu respeito você, você me respeita. A gente tem que ter tolerância, sobretudo agora, nesse momento de tanto ódio, Daiane. A gente não pode entrar nessa. Não é verdade? E quando eu digo que você não é fácil, é no bom sentido, no ótimo sentido mesmo, de uma pessoa combativa, sabe, que vai, acredita, diz, se expõe. Você se expõe. Aqui tem gente criticando você. Se você fizesse aquela linguagem de político assim, todo, sabe? Não sou contra, nem a favor, muito antes, pelo contrário, está tudo muito bom. Né? Eu acho isso admirável. Eu gosto de gente assim e acho que você tem que ser isso mesmo, continue sendo assim, no bom sentido mesmo. Eu sei disso, agradeço muito, Mário, a recíproca é extremamente verdadeira. E assim, a gente precisa separar a nossa figura enquanto dentro de uma campanha política e a nossa figura com o mandato na mão. Não que a gente mude. Quem conhece as minhas pautas, Mário, sabe que aqui, legislando, eu defendo o mesmo discurso e eu pratico aquele discurso defendido. Mas, assim, eu vou te confessar uma coisa, Mário. Vendo que Bolsonaro não saía dessa campanha política que ele exigia, como vimos nessa reunião ministerial que foi, né, publicada, a gente percebe que o Bolsonaro ele exige mesmo posicionamentos, tanto dos seus ministérios, como ele exigia dos seus parlamentares, que nós nos posicionarmos, né? Eu converso muito isso com meu esposo, Alberto, e ele sempre fala muito assim para mim. Algumas vezes, Daiane, você se deixou levar por isso e criticou instituições e partidos em alguns momentos simplesmente para obedecer essa ordem do Bolsonaro, quando já era momento de começar a construir pontes e dialogar na tua tentativa de buscar trazer as tuas pautas. Eu me lembro bem que eu fui muito criticada, Mário, em uma manifestação que eu participei, logo que o Bolsonaro ele foi eleito, em relação à OAB. Eu fui muito dura, eu fui muito crítica à posição do OAB, porque no meu entendimento eu precisava fazer aquilo, porque o Bolsonaro queria esse posicionamento nosso. Então, aquela ideia de respeitar a hierarquia, de respeitar o seu líder,
era muito pujante, ao mesmo tempo que era incômodo para mim. Então, eu sempre tentava buscar, criticar da forma mais superficial, apesar do discurso contundente, para depois, né, não ser aí processada, não ser estigmatizada como uma pessoa que não dialoga. Mas hoje, que eu parei totalmente de fazer campanha política, hoje eu não faço campanha, Mário, hoje eu trabalho, eu legislo. Deve ser por isso que as críticas, elas brotam, que as pessoas talvez pensem que a gente deve viver numa campanha eterna, não. Eu defendo tudo que eu sempre defendi no plenário, nas comissões, os meus colegas deputados baianos sabem disso. Por outro lado, eu respeito os espaços. E sei que agora, por exemplo, eu tenho que estar concentrada nessa pandemia. Não é estar preocupada em falar que aquele partido isso, que aquele político isso. Obviamente que a gente vai precisar, mas não por apenas palanque político. Tem que se ter um respaldo dentro dessa crítica. A crítica pela crítica só, ela não deve existir. Então, neste momento, a professora Daiane não é candidata a nada. É uma política que precisa trabalhar para beneficiar o seu povo. E o povo está cansado, Mário, desses debates ideológicos e políticos fora de hora, porque são necessários também, mas dentro de uma cronologia. Neste momento, o povo não quer saber se eu sou de direita, se eu sou conservadora, ou se aquela pessoa de esquerda eu não gosto e eu vou falar mal. Quer saber se o auxílio emergencial vai chegar, quer saber os pequenos e microempresários, por exemplo, querem saber se terão linhas de crédito para poder para sustentar os seus negócios. Então, a gente quer saber se vamos trabalhar mais em relação ao saneamento básico. Então, são essas coisas que eu preciso estar concentrada. Então, essa ruptura com o Bolsonaro me possibilita isso. Me possibilita ao trabalho, que antes era sempre em cima de um palanque político. Muito bem, Daiane, olha, muitíssimo obrigado, viu? Cada vez melhor conversar com você. Espero que... E a gente vai voltar a conversar outras vezes, viu? Tudo de bom, força, energia, luta aí. Se cuide, você, sua família. E muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu gosto muito de conversar com você, Daiane. Ô, Mário, eu agradeço de coração. Você é sempre um doce. Como é bom a gente conhecer e se aproximar das pessoas, né? E olhar assim nos olhos e falar, não, a pessoa é esta aqui que está falando comigo, né? Não é aquela que algumas pessoas idealizam. Então, Mário, você sempre recebendo todo mundo aí no teu espaço, eu te desejo muita saúde, muita paz, e que você continue possibilitando a gente de falar o que a gente pensa. Isso é bom demais. Um abraço a você, que eu estendo a toda a imprensa de Salvador, que está sendo muito atenciosa comigo. Tivemos aí os nossos momentos, né, de turbulência, mas as coisas começam a se encaixar, as críticas vão vir, elas precisam vir para que a gente possa se aperfeiçoar, né, mas é importante saber que as críticas vão vir pelos erros que cometemos, e não por uma cisma. E eu estou vendo muito isso na imprensa de Salvador. A imprensa está sendo muito pontual e eu fico muito feliz por isto. Quero continuar contribuindo, ouvindo vocês, e se Deus quiser, em breve estaremos juntinhos pessoalmente aí para eu apertar a tua mão e te dar um grande abraço. Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Um abração para você. Recomende aí a família toda. Olha aí, pessoal, conversei com a deputada Daiane Pimentel. Eu acho que é importante, rapaz, tolerância. A gente tem que ouvir todos os lados. Não tem esse negócio, porque... Acabou. Vamos ao intervalo comercial, que nós temos muita coisa ainda para fazer aqui, agora. Não aceite a violência contra as mulheres. Se você tem uma vizinha ou amiga em situação de risco, ofereça ajuda. Profissionais de farmácias, supermercados e padarias, fiquem atentos.